menos árido. E, no fundo, para o setor militar, esta mobilização, a mobilização das artes integrava uma estratégia de aproximação às populações, tornando de alguma forma também atrativa a mensagem do MFA, e normalmente as sessões de esclarecimento ainda no quadro de um modelo itinerante de campanhas, ou seja, até o 11 de março elas de facto foram itinerantes, a partir daí acaba por serem fixas, portanto, os meios técnicos e culturais ao terreno, e de facto, basicamente a ação começava também sempre com a projeção de um filme, ou de facto a apresentação de uma peça de teatro ou um concerto, e depois, de facto, a partir daí os militares intervinham. E, no fundo, se para o setor militar, então, de facto, as artes podiam ser mobilizadas para tornar este encontro mais atrativo, a mensagem do próprio MFA, para os artistas, a sua participação foi logo desde o início percebida como uma oportunidade de partilhar os objetivos e, no fundo, e sobretudo, as práticas que estavam a fazer naquele momento, porque defendiam que as formas de linguagem eram universais, isto é, todo o objeto artístico, desde esteticamente universal, era percebido por todas as camadas da população. E sobre esta questão, Manuela de Freitas, uma atriz, cofundadora da Comuna, numa entrevista educativa dos 30 anos, do 25 de abril de 74, afirma: a ceia que fizemos em Eiras, Celeiros, centros paroquiais, é ao mesmo tempo o que fizemos num palácio em Florença e nos maiores teatros de Budapeste e da Polónia. Não cedíamos em nada. E, de facto, as artes são assim convocadas para as campanhas de dinamização cultural e destacam-se, sobretudo, as iniciativas desenvolvidas, então, pelo setor de teatro e de artes plásticas da Códice, porque depois a Códice acabava por ter diferentes, subdividia-se em áreas de trabalho e, de facto, o teatro e as artes plásticas assumiram um destaque maior. No caso do teatro, o 25 de abril de 74 marca o início de um período de profunda transformação das relações entre os atores, o texto, o público, assistindo de facto a um debate e uma reflexão sobre a atividade, a prática teatral. A mudança não passava só por se poder agora representar os autores banidos, mas também a questão, e aqui sempre associada à questão da descentralização cultural, de facto foi relevante, portanto, a questão do público, a questão da aproximação dos agentes culturais com outros públicos e a saída de Lisboa em particular, portanto, essa aproximação precisamente aos subexpostos da nação, se calhar, na expressão do Didi Ilva, portanto, esta de facto acaba por ser importante. E, no fundo, tentar levar, então, o teatro a todas as camadas da população e, no fundo, existir de alguma forma, ou pensar-se numa prática teatral descentralizada. E, de facto, as campanhas de dinamização cultural têm, num primeiro momento, uma boa receptividade no contexto dos grupos de teatro independente e amador e, de facto, ao teatro é atribuído este papel de relevo no âmbito da animação cultural e da descentralização cultural, e Wallenstein defende, então, que as campanhas permitiam, a partir do contacto com tão diversas populações, com a maior parte das quais jamais contatou, poderá o teatro concretizar-se, implantar-se nas pessoas, no território, descobrir um caminho verdadeiramente próprio e autêntico. E, de facto, a própria Códice, que também acabou por produzir um conjunto de textos sobre estas áreas, nomeadamente para apoiar precisamente o seu trabalho, acaba precisamente de alguma forma, de propor precisamente um apoio técnico, pedagógico às cooperativas, associações e grupos de teatro, como constam, obviamente, nos seus documentos. E então a atividade do setor do teatro, no quadro da dinamização cultural, consistiu então na programação e seleção de grupos que acompanhariam as campanhas, portanto, indo ao encontro do povo, e ainda no apoio técnico também ao teatro amador. Este setor foi ainda responsável até pela produção de textos. Aliás, há um texto que é inspirado precisamente na experiência da campanha em Castro Daire, em Viseu, que é da autoria do dramaturgo brasileiro Alfredo Neri Paiva, portanto, que é designado O Segredo de Montemuro, e no fundo é contada basicamente a experiência da dinamização cultural naquele concelho em particular, mas para o responsável do setor do teatro, de facto, o projeto do teatro, segundo as suas palavras, consistiu em duas coisas. Uma era, no quadro das campanhas, pôr a circular, confrontarem-se com públicos diferentes, as companhias de teatro.
que nessa época se centravam sobretudo em Lisboa, com outros públicos, e também que as companhias de teatro refletissem a realidade do país, de certo modo. Por outro lado, chamar também à coação os grupos de teatro amador que existiam e tinham uma importância específica na altura, chamá-los também a participar com espetáculos durante as campanhas. E, de facto, se as campanhas de dinamização, imaginem a comuna que integra as equipas que vão por esse país fora, nomeadamente no norte, centro-interior, de facto também eram chamados grupos locais para participarem precisamente nas sessões de esclarecimento. Portanto, e depois vocês têm, de facto, vários grupos de teatro amador que vão integrar precisamente as campanhas de dinamização cultural. Para vos dizer, colaboraram, no caso das campanhas de dinamização cultural, grupos de teatro como a Comuna, Cornucópia, o Grupo de Teatro de Campolide, o Teatro Português de Paris, os Bonecreiros, Casa da Comédia, o TIL, o Teatro Infantil de Lisboa, o Teatro Experimental do Porto, de facto, e aqui os contributos depois dos grupos de teatro amador foram, de facto, variados. Estou-me a lembrar do Cénico em São Pedro do Sul, depois também, de facto, as associações culturais locais acabavam, de facto, por, de alguma forma, a serem incluídas precisamente nas campanhas. E, no fundo, estamos aqui neste movimento de ir ao encontro do povo, não é? Um bocadinho como também, de alguma forma, foi o Serviço Cívico Estudantil, o SAAL também, de alguma maneira, e outros. E, no fundo, aqui havia também essa importância, por um lado, tornar a prática teatral mais pura, com o contacto, precisamente, com outras práticas teatrais e nesse encontro, e, no fundo, também aqui perceber que o teatro também podia ser um elemento mobilizador da mensagem revolucionária, não é? Portanto, e claramente, e o Carlos Paulo, que é um dos atores que eu entrevistei, também que no âmbito da Comuna participou nas campanhas de dinamização cultural, afirma: começámos a perceber, e já tínhamos alguma experiência disso, que a cultura podia ser um elemento muito forte, muito importante mobilizar as pessoas e de juntá-las. As campanhas foram fundamentais para nós percebermos que tínhamos de ser um fator de inquietação, de despertar as pessoas para a discussão. Ora bem, para além do teatro, e no caso das campanhas, as artes plásticas também foram chamadas, de alguma forma, sendo um dos setores mais ativos das campanhas de dinamização cultural, nomeadamente a questão do tratamento gráfico da Revolução, sobretudo, entre muitos outros, a cargo do João Abel Manta e também do Vespeira, do Artur Rosa, entre outros, e, no fundo, como também afirmou Dionísio, portanto, não foi, o processo de transição democrática não provocou uma revolução estética, nem fez dizer a nenhum artista, como no maio de 68, a Godard, que a arte morreu. Mas, de facto, o que de alguma forma os artistas entrevistados sublinhavam estava precisamente relacionado com essa ideia que o que estávamos a fazer tinha a ver com a linguagem de cada um, ou seja, e no caso do Vespeira tinha a ver com a linguagem gráfica dele, como também no caso do João Abel Manta, obviamente já tinha um longo trabalho de sátira política no âmbito do Estado Novo e, no fundo, acaba por ser precisamente dar continuidade a ilustrar, a interpretar e a pensar precisamente a relação povo-MFA no quadro das campanhas de dinamização. Ora bem, outra dimensão importante no caso das artes plásticas, para além de todo este tratamento mais plástico da Revolução, prende-se precisamente com pensar a obra de arte como um ato coletivo, ou seja, e nesse sentido as pinturas murais foram muito o caminho, aliás, e são muito referenciadas esta ideia das pinturas coletivas e morais, nomeadamente, e no quadro das campanhas, uma pintura mural realizada no edifício da Caixa Geral de Depósitos em Viseu, e no fundo esta ideia de partilha e de aproximação acabou por estar muito presente no quadro das campanhas. E também ao nível das artes é importante também que aqui a conjuntura revolucionária acabou por serem organizadas muitas exposições panorâmicas, nomeadamente dos artistas que não obviamente conseguiram expor as suas obras durante o Estado Novo, e de facto este reconhecimento, tal como o Vasconcelos acaba por enaltecer o papel dos escritores em todo o processo de transição, de facto é sempre também no quadro das campanhas, nomeadamente do Ramiro Correia, é enaltecida a colaboração dos pintores, dos grupos de teatro e, no fundo, e do seu empenhamento, se vocês quiserem, no projeto de dinamização cultural. No fundo,
O que as campanhas procuraram também foi construir um projeto delineado à escala nacional, que obviamente tinha a ver com a sua escala, com a escala que de alguma forma pretendiam de alguma forma alcançar. E no fundo é atribuído aos intelectuais, e aqui também cruzando um bocadinho com aquilo que o Tiago disse, a importância obviamente do claro protagonismo atribuído precisamente aos intelectuais e no fundo esta tentativa de captar os seus talentos na legitimação da sua proposta e de facto o MFA através das campanhas não foi exceção. Portanto, de facto, interessava este engajamento dos intelectuais neste projeto, pautou-se então pelo apoio às diferentes regiões do país, através da edificação ou proposta ou na tentativa de criar ou apoiar os já existentes centros culturais, associações culturais, e, de facto, se a retórica do MFA muitas vezes apontava para a ideia da revolução cultural, entendida como uma grande ruptura, de facto, os protagonistas que eu entrevistei afirmaram, sobretudo, que procuraram partilhar as suas práticas, dando continuidade ao que estavam a fazer, obviamente agora numa conjuntura política diferente, e viram o projeto da descentralização cultural como, precisamente, uma oportunidade para isso. E como só tenho 2 minutos, é isso. Relativamente às experiências, elas são variadas, ou seja, há uma pleia de experiências que vão desde as experiências teatrais, no caso do teatro da América Latina, ou seja, no fundo, aqui, mas era muito o enfoque, nós agora podíamos fazer aquilo que nunca podemos fazer, não é? Portanto, e viam, de facto, essa ideia da descentralização cultural como muito mobilizadora para os artistas. Para finalizar, vou só recuperar umas palavras do João Mota, que diz: quando fomos convidados para as campanhas do MFA, ficámos bastante contentes. Convém não esquecer que o MFA era, nessa altura, a grande linha. Tinha sido através do MFA que tínhamos ganho a nossa independência, a liberdade, a saída do fascismo. Tínhamos que ter esse agradecimento ao MFA. Portanto, e termino, de facto, com as palavras do João Mota, porque, no fundo, esta ideia de gratidão também, de alguma forma, dos próprios intelectuais perante esta proposta específica.